Olá, meus queridos. Nós estamos falando aqui sobre o ministério do Senhor aos santos e ao mundo. E a primeira parte nós falamos sobre a questão de como ministrar o Senhor primeiro, depois aos santos, depois ao mundo. Depois nós falamos sobre a questão de adoração. E agora nós vamos falar sobre mais um ministério ao Senhor, que é a questão da oração, tá? Nós não vamos falar só de oração em si, mas de um estilo de vida de oração, né? Eu acredito que a oração ela é vital na vida do crente. Não há como viver uma vida cristã se você não se dedicar à oração. A oração é algo que nós devemos, na verdade, nos despertar para isso, porque é um plano e é um propósito do Senhor. E eu costumo dizer que isso vem antes de qualquer coisa, de qualquer situação da nossa vida. 1 Timóteo 2,1 diz assim: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Quando ele está dizendo antes de tudo, meu querido, é antes de tudo mesmo. Tá? Ele está colocando antes de qualquer coisa. Ele está dizendo que tudo começa por aqui. Então a oração e a adoração está ligada ao ministério ao Senhor. Tá? A Bíblia fala em Tiago 5,13, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então ele está colocando, ele está dizendo, dependendo da maneira que você se encontra, você vai exercer um dos dois ministérios, né? Ou a questão de você orar ou a questão de cantar louvores. E essas duas coisas vêm no ministério prioritário. A oração é a base, gente, é o fundamento de todas as coisas. É o propósito de Deus para todas as coisas, tá? E se tratando desse propósito, nós aprendemos como se deve orar. Jesus ele falou sobre isso. Oração é algo que se aprende. Lucas 11:1 diz assim, ó: e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, né, eu imagino Jesus está orando num certo lugar, e quando ele acabou, ele disse a um dos seus discípulos: Senhor, me ensina-nos a orar. Eu fico imaginando que tipo de oração não era, né? Para chamar a atenção de um discípulo e ele pedir para ensinar a orar. Olha o que a Bíblia diz. Como também João ensinou aos seus discípulos, e ele disse: quando orares, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos cada dia o pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois assim como nós perdoamos qualquer que nos deve, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu percebo, querido, que a oração ela se aprende, né? E Jesus aqui ele está indicando um modelo de oração. Na verdade, a resposta de Jesus aos seus discípulos é que está pedindo, me ensina a orar. Então ele está ensinando aqui um modelo correto da forma de orar. Tá? Então a oração ela pode ser ensinada. Isso é uma coisa que a gente já pode entender. E Jesus está querendo que a gente possa fazer algo aqui que não é simplesmente repetir uma forma, né? Ainda que você possa repetir, não tem problema nenhum você orar, né? A oração que nós intitulamos Pai Nosso, a Bíblia não fala sobre essa questão. Mas Deus não quer que você só recite algo aqui. Na verdade, eu acredito que essa oração ela pode chamar de oração de princípios. É uma junção de princípios que Deus estabeleceu. Né? Por exemplo, quando você vê santificado seja o teu nome. Isso é uma coisa que os céus eles propagam, né? O céu propaga a questão da santidade, da glória de Deus. Os anjos estão diante dele, né? A Bíblia fala: vem o teu reino. O reino de Deus precisa ser estabelecido na terra. Né? São expressões que a gente mostra da maneira correta de como buscar o Senhor. E nós precisamos buscar primeiro os interesses de Deus. Então ele está falando de princípios que acabam regendo a oração. Então, eu acredito que esse é o propósito, esse é o plano de Deus. Não simplesmente citar, né, como se fosse uma reza em si. Mas você pode desenvolver isso aí como os princípios, pegar todos os princípios, né? E eu acredito que esse é o plano. Por exemplo, cada parte daqui você pode pegar. Pai nosso que estás nos céus. A questão de Deus ser pai, isso aqui é fantástico. Né, de santificado, já falei sobre a questão de santidade. Vem o teu reino, Deus quer estabelecer o reino dele na terra, seja feita a sua vontade. Você vê que os princípios da oração, o começo, ele está tudo ligado em exaltar Deus, em engrandecer a Deus. Não existe nada de petição em relação a isso, mas todo o propósito é engrandecer e exaltar Deus, de todas as formas está apontando para Deus. Então são princípios que você pode praticar, tá? E desenvolver isso aí. Como aprender a orar? Eu acredito que a melhor forma de você aprender a orar é orando, né? Eu, por exemplo, eu me aproximei de pessoas que realmente oravam, que gostavam de buscar a presença de Deus, e a gente acaba desenvolvendo isso. Muito pro monte, com amigos, com pessoas que estavam próximas, então a gente acaba desenvolvendo tudo isso, tá? Então a maneira de orar é orando. Você aprende isso pela prática, querido. Ontem eu estava falando com o irmão, ontem não, na verdade antes de ontem, eu estava falando com o irmão, e ele estava dizendo: pastor, eu não consigo orar muito tempo, na verdade eu tenho dificuldade de orar bastante tempo.
né? E eu acredito que à medida que você vai praticando, você vai aperfeiçoando isso, né? Você vai desenvolvendo isso. Né? Eu lembro de uma época onde nós tínhamos um culto especificamente para os jovens em relação à oração, e era muito interessante, porque a gente gastava bastante tempo ali buscando a presença de Deus, né? Colocava hinos, pessoas para cantar e a gente desenvolvia. E as pessoas acabavam que desenvolvendo aquilo ali, se derramando na presença de Deus, e isso vai exercitando, isso vai trazendo a prática, e eu acredito que a prática vai trazendo evolução. Eu acredito que isso aí uma das melhores coisas, né? Mas assim, também tem outra coisa que eu quero falar aqui. Não adianta você também a questão de ter tempo gastando se você não respeita os fundamentos práticos da oração. A oração ela é embasada em alguns fundamentos, tá? Eu quero desenvolvê-los aqui. Há alguns princípios que devem ser respeitados se queremos ter uma vida de oração eficaz. Por exemplo, orar em nome de Jesus Cristo. Eu aprendi isso desde pequeno. Quando você for orar, ore em nome de Jesus Cristo. João 14,13 diz assim: E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Quando Jesus manda orar no nome dele, ele não está apenas dando uma fórmula, querido. Não é só apenas recitar, né? Não é só apenas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas sim entender corretamente o procedimento, né? O porquê que ele está mandando orar no nome dele. Nós declaramos, por exemplo, que nós estamos em Cristo, que a morte dele é a nossa morte, o sepultamento dele é o nosso sepultamento, a ressurreição dele é a nossa ressurreição. Tudo que Cristo fez em nosso lugar é uma questão de substituição, né, um posicionamento, e nós estamos completamente nele. Né? Então, tudo o que é dele é nosso. Né? E quando oramos em nome de Jesus Cristo, que é o único mediador que tem acesso a Deus, ele que nos traz e nos faz ter acesso a Deus, né? É como se o próprio Jesus Cristo orasse. É como se dissesse: vou dar a você a liberdade, todo o acesso. É como se ele abrisse a porta e dissesse: pode falar com o Pai. Né? Então, vocês, quando você usa o nome de Jesus Cristo, é como se fosse uma procuração. É como se você pudesse ter acesso, é como se fosse uma senha, na verdade. Né? Aí você pode ter acesso à presença dele. Então, Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse: Senhor, graças te dou, porque sempre me ouves. Irmãos, e se ele ouve Jesus sempre, ele vai nos ouvir. Porque a morte de Jesus Cristo nos trouxe acesso de novo à presença do nosso Deus. Então, por exemplo, quando você vai expelir demônio, você vai expulsar um demônio, você fala no quê? Em nome de Jesus Cristo. Quando você vai falar contra a doença, é em nome de Jesus Cristo. Gente, é o nome dele que faz a diferença, é o nome dele que muda, é o nome dele que transforma. Então, a vida de oração, ela precisa ser trabalhada na questão de você falar em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então, quando você for orar, ore em nome de Jesus Cristo. Lá em João 16:23 diz assim: ó, E naquele dia nada me perguntareis, nada na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes em meu Pai, em meu nome, vou-lo-á de dar. Até agora pedides em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria ou o vosso gozo seja completo. Então esse princípio é estabelecido, pedir em nome de Jesus Cristo. É como o próprio Jesus estivesse falando com Deus. É como se ele mesmo estivesse deixando a porta aberta para você poder estar falando com Deus. Ele mesmo está assumindo, né? Ele mesmo está assumindo a frente. Então o nome dele é algo fantástico. Outra coisa que eu acredito, um dos fundamentos, é orar diariamente. Mateus 6,11 diz assim: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse princípio de oração precisa ser diário, gente. Todo mundo precisa orar diário. Se ele está dizendo o seguinte: o pão de cada dia nos dai hoje, ele está dizendo amanhã você pede o pão de novo. Amanhã você vai orar a Deus e pedir de novo. Então o relacionamento com Deus é diário. Quando Deus criou o homem, ele colocou no jardim, ele ia lá falar diariamente. Quando você vê, por exemplo, na época lá de Moisés, né, o maná todo dia eles teriam que buscar o maná. Né? Era algo diário. A Bíblia fala, por exemplo, das misericórdias do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos, e ela se renova de dia em dia. Então, tudo você vê essa questão de dia em dia, você vê essa questão de diariamente, e Jesus nos ensinou a orar dessa forma: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e o de amanhã você pede de amanhã, tá? Pastor, existem empecilhos na oração? Existem coisas que podem barrar nossas orações? Sim, tá? Pecado, né? Vamos falar agora de uma forma generalizada em relação a pecado, e depois nós vamos tratar alguns deles. Pecado algo que é um empecilho terrível em relação à oração. Provérbios 28:9 diz assim: O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem está vivendo no pecado e o ato de não querer se dobrar, se prostrar, o ato de não ouvir a lei, o ato de não querer uma mudança de vida, ele está dizendo até a oração dele é abominável, Deus não aceita. Mas não é que Deus só não aceita, ele chama isso de abominável.
Deus olha de uma situação onde ele não quer nem ouvir. Então nós entendemos, querido, que o pecado em si ele é terrível, ele é terrível. Ele vai nos afastar de Deus, ele vai nos trazer problema e ele vai impedir as nossas orações. João 9,31 diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Pastor, quem está dizendo isso? Querido, isso aqui é a constatação daquele cego que foi curado por Jesus. Ele diz: sabemos que Deus não ouve a pecadores. Quando ele diz, né, ele está falando isso, na verdade, para os judeus da época dele, para os líderes da época dele, é porque isso aqui era ensinado. Os próprios líderes deveriam trabalhar em ensinar isso. Quando ele diz nós sabemos, ele está deixando claro. Em outras palavras, ele está dizendo: nós aprendemos isso com vocês, vocês próprios nos ensinaram isso. Por que ele está jogando isso na cara desses homens? Porque, na verdade, eles estão acusando Jesus Cristo de ser um pecador, né? Então, Jesus curava, Jesus aqui fazia milagres, eles diziam, ele é pecador, ele é isso, ele é aquilo, chamaram Jesus de comilão, de beberrão, de um monte de coisa. Você olha na Bíblia aí, eles diziam muitas coisas contra Jesus Cristo. E ele está deixando bem claro, como que ele está fazendo tudo isso? Se vocês mesmos nos ensinaram que ele não ouve é pecador. Tá? Então, essa frase é nesse contexto. Então, existem alguns tipos de pecado que vai atrapalhar a nossa oração. Por exemplo, eu vejo muita gente que eles acreditam que Deus está ouvindo eles, mas eles não têm, eles estão com mágoa, eles estão com falta de perdão em relação às pessoas. Essa oração ela não tem funcionamento algum. E Marcos 11:24 diz assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedides orando, crendo, receber, tê-las-ei. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus perdoe as vossas ofensas. Mas vós que não perdoares, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então não adianta orar pedindo perdão se eu não liberei perdão, né? E como que eu não vou pedir perdão para Deus se eu sou um pecador, né? Se eu sou falho, se eu sou frágil, né? Na verdade, que a falta de perdão ela vai me privar do relacionamento com Deus. Quando você lê lá em Hebreus, a Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, possa privar você da graça de Deus. Porque o resultado de alguém que não perdoa é não ser perdoado. E se não sou perdoado, eu não consigo ter relacionamento com o meu Deus. Então, gente, a falta de perdão, ela olha, ela é muito, mas muito difícil, porque ela trava o mundo espiritual para que Deus não tenha relacionamento conosco. Tá? Outra coisa é a desavença entre casais. 1 Pedro 3,7 diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Então, de novo, nós vemos a relação vertical, né, do homem, de Deus, do nosso relacionamento com Deus, pode ser afetada numa relação horizontal que é com o nosso irmão. Se você tem uma desavença com a sua esposa e isso não é tratado, não é trabalhado, o que a Bíblia está querendo dizer? As suas orações elas vão ser impedidas. Então, gente, é um baita obstáculo, é um baita empecilho para a oração. Outra coisa é a soberba. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim: semelhante vós, homens, sede sujeitos aos anciãos, e sedes vós também uns para com os outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo vos exaltará. Então o apóstolo Paulo está falando do tipo de pessoa que Deus resiste. Ele está falando de um tipo de pessoa que não é aceito diante de Deus, que não é atendido. E de novo ele fala sobre a questão da humildade nesse contexto de relacionamento. Depois ele fala de se humilhar debaixo da mão potente de Deus. Mas o princípio, gente, é o quê? Ele deixa claro: Deus resiste ao soberbo e ele dá graça aos humildes. Ele vai atender aquele que é humilde, ele vai trabalhar com aquele que é humilde, mas ele vai ter uma resistência muito forte com aquele que é soberbo. Então, uma pessoa que ela é soberba, ela vai ter dificuldade de ser ouvida, né? Ela vai ter dificuldade de se relacionar com Deus. É um baita de um empecilho. A outra coisa é a falta de fé. Gente, não adianta. A Bíblia deixa bem claro, né, que quem se aproxima de Deus, por exemplo, tem que crer que ele existe e ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, Marcos 11:24 diz assim: portanto, eu lhe digo, tudo que vos pedires em oração, creiam, já receberam, e assim lhe sucederá. Tá? Ele está dizendo: se você crer, se você colocar isso em oração, você já recebeu. Então, ele está dizendo: isso é uma fé que nós precisamos ter, isso é um entendimento que nós precisamos ter. O livro de Tiago 1,5 diz assim: se alguém entre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. É interessante. Ele começa falando sobre a questão de sabedoria. Ele está dizendo que a todos dá liberalmente. Deus é um Deus liberal. Ele diz: não lance em rosto e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé.
em nada duvidando. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado do vento e é levado de uma a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tem outras traduções que ele diz: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Então ele está falando de sabedoria. Peça com fé, não duvidando. Ele diz: quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de um lado para o outro pelo vento. E ele diz: não pense tal homem que receberá coisa alguma. Gente, a falta de fé não vai impedir só a gente de receber a sabedoria. A falta de fé vai nos impedir de receber qualquer coisa, ou coisa alguma, como ele diz do Senhor. Então, a pessoa que não tem fé, esqueça, a sua oração ela vai ser barrada. Né? A falta de fé é um baita de um empecilho contra a sua oração. Outra coisa, gente, é orar a palavra. Eu acredito que esse seja um grande princípio, quando você ora a palavra de Deus. Em 1 João 5,14 diz assim, ó, esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo o propósito dele, o plano dele, né, o desejo dele, a Bíblia diz, ele nos ouve. E se sabemos que ele ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Então ele fala de duas certezas. Se orarmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se temos certeza que ele nos ouve quando oramos a sua vontade, temos certeza que vamos receber aquilo que pedimos. Então, pense numa oração certeira. Pense numa oração que é eficaz. Pensa numa oração que vai surtir efeito. É quando você ora aquilo que é a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. Quando você ora para ser estabelecido, né? É como a oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então esse é o plano, esse é o propósito. Orar a vontade de Deus. Essa é uma oração certeira. Gente, e nada expressa tanto a vontade de Deus como a palavra dele. Né? Quando você ora a palavra dele, você precisa aprender a orar a palavra dele, gente. A Bíblia fala, por exemplo, do texto de Elias. Né? Você lê lá que Elias diz o quê? Segundo a minha vontade, não choverá mais na terra de Israel. Segundo a minha palavra, né? Ele deixa bem claro. Ele orou e os céus fechou mesmo, né? Segundo a palavra dele. Mas ele não inventou essa oração, né? Ele não pensou isso na hora. Na verdade, ele foi buscar dentro da palavra de Deus. Deuteronômio 28, 23, até porque essa época o povo estava totalmente fora do plano e do propósito de Deus. Mas olha o que Deuteronômio diz, 28, 23, assim, e os teus céus que estão sobre a sua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a sua terra pó e poeira, dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Então Elias não teve uma ideia mirabolante na hora, dizendo, nossa, eu vou trazer isso aqui. Não, gente, ele estava embasado na palavra de Deus, ele estava respaldado na palavra de Deus. Apesar dele dizer segundo a minha palavra, mas ele estava debaixo de um planejamento, debaixo de um propósito. Foi exatamente o que aconteceu. Né? Então, a gente tem que lembrar o quê? Que quando a gente ora a palavra de Deus, é muito eficaz, as coisas mudam, né? As coisas são transformadas. Você pode lembrar Deus das promessas, você pode lembrar Deus das misericórdias, você pode lembrar Deus de tudo aquilo que ele colocou. E, gente, eu não acredito que é para trazer informação para Deus, mas eu acredito que à medida que nós vamos falar isso nós vamos colocando fé no nosso coração. Deus sabe de tudo, ele não precisa ser informado das coisas. Mas o que ele espera que você faça, para quê? Porque isso vai trazer para você fé. Eu acredito que tem muito mais a ver conosco do que propriamente com Deus. Por exemplo, o filme Quarto de Guerra. Vocês lembram daquela mulher que ela coloca um monte de folhinhas, né, um monte de lembretes? Eu acho que isso é importante. Ela começa a falar da palavra de Deus, ela começa a citar versículos, e eu acredito que isso seja uma ferramenta poderosa para fazer a diferença. Tá? Então, gente, nós já compreendemos, né, esses obstáculos da oração, a forma que devemos orar, mas vamos falar sobre algumas coisas sobre tipos de oração. Eu acho interessante isso. Tá? É de suma importância para cada cristão que deseja ter uma vida de oração eficaz, saber que há diferentes tipos de oração. Vamos ler o texto de Efésios? Efésios 6,18 diz assim, orando em todo tempo, com toda a oração, presta atenção nisso, e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com perseverança e súplica por todos os santos. Com toda a oração, esse texto está falando algo interessante, gente, porque isso traz a ideia de vários tipos de oração, né? Mas nós devemos usar todos esses tipos, e você tem que pensar exatamente que esse é o propósito de Deus, que existem tipos de oração. Vamos ver outras traduções para que a gente possa entender melhor essa parte do significado? Outras traduções do livro de Efésios, Efésios 6,18, diz assim, ó, eu vou ler na edição Nova Vida, JB Phillips, diz assim, ó, em todas as suas súplicas, façam todo tipo de oração espiritual, mantendo-se alertas, persistentes, enquanto pedem em favor de todos os homens e mulheres em Cristo. Ele fala aqui, querido, ele traduziu como todo tipo de oração.
Tem a Bíblia de Jerusalém, das edições paulinas, que também traduziu esse texto dessa forma: com orações e súplicas de toda sorte, ele está dizendo, orar em todo o tempo, no Espírito, para que vigiar e perseverança e súplica por todos os santos. Então essa é a Bíblia de Jerusalém, das edições paulinas. Ele está falando de toda sorte de oração. Então não podemos imaginar que existe só um tipo de oração. Existem vários e diferentes tipos de orações. Esses tipos de orações a gente precisa entender melhor. Por exemplo, vamos pensar. Tem níveis de orações onde você fala com Deus. Tem níveis de orações que você vai trazer a questão de você mesmo. Tem níveis de orações que você pode tratar em relação a outras pessoas. E tem níveis de oração onde você vai orar em relação ao diabo. Né? Então vamos pensar, Deus. Deus é quando o foco é ele. Não é uma questão só de pedir, é quando você ora, você engrandece, você exalta. Isso também pode entrar na questão da adoração. Né? Nós mesmos. Nós mesmos é quando nós falamos de nós. Porque o foco da oração torna-se nós mesmos. É quando o foco nossas vontades, é quando a gente tem algum tipo de vontade, quando algum projeto que a gente tem, algum objetivo de vida, de carreira, de propósito, de plano, sei lá, querida, é quando você foca você, né? Outras pessoas, é quando se trata dessa questão de intercessão. Eu acredito quando nós vamos tratar essa questão de focar em outras pessoas. E o diabo, gente, é quando você vai entrar em guerra contra ele, você não vai pedir nada para ele, né? Na verdade, você vai entrar numa guerra travada contra ele. Então, existem vários tipos de oração. Então, isso se classifica em diferentes níveis. Por exemplo, quando você vai louvar Deus, quando você vai orar para Deus, né, você pode entrar na questão de ações de graças. Gratidão pelo que ele fez. Você vai orando, agradecendo a ele por tudo que ele fez, por tudo que ele trabalhou na sua vida, por tudo que ele ainda está fazendo. E louvor, você pode trazer. O que é louvor? Louvor é elogios, né? De modo geral que você faz a Deus. E a adoração é a exaltação por aquilo que ele é. Então a diferença para mim entre louvor e adoração é que o louvor tem a ver com os feitos de Deus. Você está glorificando a Ele ali pelo que Ele fez, né? Por tudo aquilo que Ele trabalhou, não só na sua vida, mas em várias gerações, na sua família, na sua casa. Então você está louvando a Ele por isso. Mas quando se trata da adoração, tem muito a ver com a pessoa dele, os atributos dele, aquilo que ele é, aquilo que ele representa. E isso eu acredito que fala das virtudes dele. Isso é importante também. Salmo 100:4 diz assim: entrai pelas portas dele com ações de graças, em seus atos com louvor. Olha o que ele está dizendo. Dê-lhe graças, bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor é leal e eterno, e a sua fidelidade permanece de todas as gerações. Quando ele diz entrai pelas portas, ele fala do quê? Ele está falando dos átrios, da porta, da frente, da entrada, né? Ele está falando, na verdade, do tabernáculo. Lógico que isso aqui poderia ser praticado no templo também, mas eu acredito que aqui que ele está falando do tabernáculo, né? E ele fala, entrai pelas suas portas com ações de graças. A porta é a entrada, gente, é o limiar. E ele está mandando entrar com ações de graças, né? O que separava o terreno do tabernáculo com o início dele, na porta. Então, na porta, eles já entravam com ações de graças. Era o tipo de louvor que eles faziam para Deus, né? No átrio, né, do átrio para dentro, eles tratavam a questão do louvor. Então eles traziam ações de graças, depois eles vinham louvando a Deus, né? E aqui a gente conclui o quê? Se lá na porta eles entravam com ações de graças e no átrio, né, na parte de dentro ali, no lugar de culto, eles já entravam com louvor, então lá dentro dos santos, né, eu acredito que aquilo era o lugar da adoração. Apesar do salmista não ter concluído, mas lá dentro do tabernáculo, lá dentro dos santos é o lugar da adoração. Então eu acredito no quê? Essa questão de adoração, existe uma progressão na graça, né? Além do louvor que já existia, eu acredito que Deus colocou uma adoração mais profunda lá no Santo dos Santos, que é o lugar da presença de Deus. Então são três aspectos diferentes. Mas a Bíblia não está dando três para você escolher ou não, querido. Na verdade, ela está mandando você praticar os três. Ações de graças, eu entro pelas portas dele com ações de graças, eu glorifico por tudo que ele fez a mim, em caráter pessoal, eu progrido para isso. Aí eu vou entrar no louvor. O louvor não é só a gratidão do que ele fez por mim, mas o louvor é o reconhecimento de uma forma muito mais abrangente do que ele tem feito ao longo do tempo, ao longo das gerações, em prol de todo o seu povo, né? Eu bendigo, eu exalto a ele pela grandeza, eu começo a falar, na verdade, de quem ele é, do que ele representa, isso aí faz a diferença. E a adoração, querido,
ela é muito mais profunda. É aquele momento, na verdade, quando você vai ver, por exemplo, os significados, né, da questão de adoração, fala de uma profundidade muito maior, né? Fala de estar próximo, de beijar a face, né? Eu acredito assim que é muito mais profundo, né? Então, existe também a questão de não só a Deus, mas a nós mesmos, de fazer a oração, né? Aqui ele está falando da nossa necessidade, quando você ora em relação a você mesmo, aquilo que precisa acontecer em nossa vida. Por exemplo, petição, súplica, isso visa satisfazer uma necessidade pessoal. Tem tipos de oração que, na verdade, vai frisar e vai trabalhar em relação a nós mesmos. Por exemplo, Filipenses 4,6, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições, presta atenção nessa palavra, sejam tudo conhecidas diante de Deus. Ele está dizendo de petição, querido. Pela oração e súplica e ações de graça. Ele está falando, na verdade, de uma oração que é um pedido, é uma petição. Né? O que é uma petição? Na verdade, é um pedido pessoal, gente. Como o Tiago diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, existe uma oração que se enquadra nesse lugar de petição. É onde você suplica pela sua vida. É quando você está buscando alguma satisfação de alguma necessidade da sua vida. E tem oração, gente, que ela é pessoal. Né? Jesus fala em orar em seu nome para que a vossa alegria seja completa. Tem oração que visa satisfazer a nossa alegria. Então ele mostra que queria satisfazer as nossas vontades. Tá? Existe também a oração que se tratando de nós, é feita de consagração. Né? É submissão à vontade de Deus. Quando Jesus ele está naquela situação, né, de dificuldade, que ele está no Getsemane, ele está para ser preso, ele ora assim, ó, Lucas 22:42, diz assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia que seja feita a sua vontade e não a minha. Não é necessariamente, ele está preso aqui na petição, que, apesar de ele estar pedindo algo para ele, né? A petição, na verdade, era o quê? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele está colocando a consagração acima da petição. Ele está dizendo que seja feita a sua vontade e não a minha. Então ele está entrando nesse processo onde ele está colocando Deus acima de tudo. Tiago 4,13, ele começa a dizer a questão de colocar a consagração acima da petição. Né? Ele diz o quê? E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano, contrataremos, ganharemos. Digo-vos que nada sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida é um vapor, aparece um pouco e depois se desvanece. Em lugar disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, se viveremos, faremos isto ou aquilo. Então ele está deixando bem claro. É algo que você vai se submeter à vontade de Deus. Ele está dizendo: você vai dizer, eu vou amanhã, vou fazer aquilo outro. Ele está dizendo: se o Senhor quiser e se eu viver. Então, nós entendemos o quê? É uma oração de submissão à vontade de Deus. Deus é o Senhor quem está no controle. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Hoje nós usamos isso como um jargão, né? Mas na verdade é uma oração que nós deveríamos fazer. O que o Senhor quer, qual é a sua vontade, qual é o teu plano. E tem a oração de entrega, querido, que visa lançar sobre ele todas as nossas cargas. 1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Essa oração ela é muito parecida com aquela de Filipenses 4,6. Ele diz: não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por oração e súplica, com ações de graça. Existe uma petição e algo que está nos deixando ansioso, mas ele manda nós não ficarmos mais inquietos, mas lançar sobre ele toda essa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Essa é aquela oração de entrega, onde você está orando debaixo, você está se humilhando debaixo da potente mão dele. Essa é a oração onde você não está inquieto, é algo que você coloca nas mãos dele. E existe também uma oração, na verdade, que é uma oração em espírito. Essa é uma oração que nos edifica. Né? Paulo, ele fala em 1 Coríntios 14,4, ele diz: o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica-se a igreja. Lógico, eu estou falando com Deus, mas quem está sendo edificado é eu. É uma oração voltada a Deus, mas quem está sendo edificado é a minha pessoa. Então esse foco é eu. E tem a oração também que é outras pessoas, né? Esse é o foco, é outras pessoas. É o que eu falei sobre a questão da intercessão. Né? É se colocar entre Deus e alguma pessoa, você está intercedendo por ela. Então, esse é um plano também, esse é um propósito. Lógico que eu não vou mexer muito nisso, depois tem uma aula inteira para falar sobre isso, mas é algo também que Deus espera de nós. Em 1 Timóteo 2,1, só vou dar um texto, diz assim, ó: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações de graça, intercessões e ações de graça por todos os homens. Aqui ele está falando de súplicas, orações, intercessões, que são coisas diferentes. Ele está falando do quê?
todos os homens. Nós devemos interceder por todos os homens. Esse é o plano. E a outra questão é aquela que envolve o diabo, querido. Isso aqui nós não vamos pedir nada para o diabo. Na verdade, nós estamos falando de uma repreensão, de uma guerra, de um exercício de autoridade, onde nós nos levantamos contra todo o império das trevas. Né? Existem orações que estão relacionadas com o diabo, que está relacionada com o inimigo. Orações que nós vamos travar a batalha contra ele. E existem orações que talvez não de forma literal nós vamos nos levantar contra ele, mas é uma oração contra ele também. Lucas 14, 11, 4 diz assim, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Algumas Bíblias, você vê a tradução, ela já vem correta, já dizendo de uma forma explícita, né? Nos livra do maligno. Essa é a expressão, do maligno, do diabo, de Satanás. Então existe uma oração preventiva, para a gente que não cair em tentação. Eu vejo muitas pessoas que eles esperam cair em tentação para depois orar. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que você ore antes de cair. Então a Bíblia está falando da nossa responsabilidade de não dar lugar ao diabo. A Bíblia fala da nossa responsabilidade de resisti-lo. E isso é uma forma de você orar. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, ou do maligno, ou de Satanás. Tá? Existe a questão também de repreensão. Né? Em Mateus 16, 23, você vê, por exemplo, Jesus, né? Naquele momento que ele está falando com Pedro ali, né? Pedro está sendo influenciado pelo espírito maligno, e Jesus fala para ele, para trás de mim, Satanás. Então Jesus está repreendendo Satanás que está trabalhando ali por trás da vida de Pedro. Vemos também Paulo, quando ele repreende aquele espírito maligno daquela mulher que adivinhava, você lembra disso, né? Aquela adivinha da cidade, ela estava com o espírito maligno, sendo perturbada por aquele espírito, e Paulo dá uma ordem e aquele espírito maligno sai dela. Né? Interessante, gente, que Paulo se dirige diretamente ao inimigo na oração de repreensão. Vamos entender melhor isso aqui? Vamos entender melhor a repreensão? Normalmente, gente, quando nós estamos referindo à questão de petição e de consagração, de entrega, né? Quando você vai tratar com Deus, é dessa forma. Consagração, entrega, petição, né? Repreensão não cabe na nossa oração a Deus. Né? Você não vai repreender Deus. Existe um exemplo que eu quero te dar. Ó, não adianta, por exemplo, nós dizermos na presença de Deus, Deus, oh Senhor, eu repreendo essa enfermidade, Jesus, tira essa enfermidade, Senhor, arranca essa enfermidade. Não, querido, você fala diretamente com a enfermidade. Então a gente tem que dizer o quê? Enfermidade sai em nome de Jesus Cristo. Essa aqui não é uma oração direcionada a Deus. Deus já te deu o propósito no mundo espiritual para você orar contra isso. Quando você vai repreender a enfermidade, é direto com ela. Quando você vai repreender o diabo, você não vai dizer Deus, repreende o diabo. Não, você fala direto com ele, querido. Então nós precisamos prestar atenção nisso. A oração é quando você se dirige contra isso. Quando você vai agradecer, louvar, exaltar, pedir, isso aí é em relação a Deus. Mas quando você vai entrar de uma forma de guerra, você tem que ir diretamente àquilo que é a situação. Por exemplo, Jesus, ele vai diante do vento, ele fala para o vento, ele não fala, ó Deus, acalma o vento para mim, ele diz, o vento, acalma-te, mar, aquieta-te, naquela situação onde eles estão no barco, né, e os discípulos estão desesperados. Então, geralmente, paramos para falar com Deus e damos uma voz de comando ao reino das trevas. Né? Mas não pode levantar e falar, Deus, o Senhor vai fazer. Deus te deu autoridade para isso. Diante do inimigo, você pode usar essa arma, que é essa arma de guerra. Tá bom? Efésios 6:11 fala sobre a questão de armas de guerra. Ele diz, revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra todas as ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Aí ele vai trazer a questão da armadura de Deus. Ele diz, tomai a armadura de Deus para que possais resistir, havendo ficais firmes, estáis pois cingidos os vossos lombos com a verdade, vestis da couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a maioria das armas aqui que ele fala é arma de defesa. Né? Ele manda você usar, por exemplo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a única que você vai ver que ela serve para defesa e serve também para ataque. Né? Então ele trata de várias armas aqui, que elas são armas, na verdade, de defesa. Ele fala sobre você cingir os lombos com a verdade, era uma proteção que existia, a couraça da justiça, calçar os pés da preparação do evangelho. Gente, eles lutavam em terrenos terríveis,
pedra, tudo que eles tinham. Então tinha que ter sandálias, tinha que ter, né, a couraça também. Ele fala sobre o capacete, né, que era a proteção da cabeça, que é o capacete da salvação. Então são tudo armas de defesa. Mas ele coloca a questão da arma do espírito, que é a espada, né, que é a palavra de Deus. Então, de novo, gente, quando você está orando, você está falando da palavra de Deus, é importante a gente entender isso. Nós estamos entrando em guerra, e é uma guerra, é uma arma poderosíssima contra as hostes espirituais, contra os demônios e contra tudo aquilo que o diabo planeja contra as nossas vidas, tá? Aí você vê, é interessante que no finalzinho ele diz assim, orando em todo o tempo, com toda súplica no Espírito. Aí você pega ele falando de todas as questões de tudo aquilo que é o propósito de Deus em relação à armadura. Depois ele chega no final e diz orando em todo o tempo. Pastor, que tipo de armadura que é a oração? A oração não é nenhum tipo de armadura, querida. A oração é a guerra. Quando você está orando, você está na guerra. Você está vivendo essa guerra. Você está lutando. Então é importante. Aí você entende por que o diabo batalha tanto para a gente parar de orar. Você vê muitas pessoas que estão desanimadas de orar. Você vê muitas pessoas que elas começam, mas elas não conseguem com frequência viver uma vida de oração. É uma guerra que é travada. E Deus quer trabalhar para que a gente possa crescer e evoluir em relação a isso aí. Não desista de orar, querido. Não desista de clamar. Esse é o plano e é o seu propósito de Deus. Formas de oração. Primeiro, pessoal. Isso é quando eu me dirijo a Deus. A Bíblia também fala de uma oração que ela é em concordância, né? Mateus 18, 19 diz assim: em verdade eu vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será ligado no céu. Também vos digo que dois concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ele está dizendo, o meu pai que está nos céus, ele vai responder. Então existe um tipo de oração, que essa oração é uma oração individual. Existe um tipo de oração, que é uma oração de concordância, onde duas pessoas batalham pelo mesmo propósito, estão na mesma visão, daquilo que é o mesmo caminho. Existe também uma oração coletiva. Atos 4:24, né? A Bíblia fala que, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então você vai ver uma oração que ela é coletiva. A Bíblia diz que eles levantando a voz unânimes. Eu não acredito, gente, que todo mundo aqui estava falando a mesma coisa, né? Mas quando eles falam de levantar a voz unânime, é que todo mundo estava debaixo de um propósito. Era uma oração coletiva debaixo de um propósito. Atos 12:5 diz assim: Pedro, pois, sendo guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu acredito que esse contínua oração estava falando, na verdade, de uma oração onde eles estavam praticando em turnos. Naquela época não se tinha costume de dormir até de dormir tarde, né? Eles não tinham televisão, não tinha internet, não tinha nada que a gente tem hoje. Então eles dormiam muito cedo, né? Isso era um propósito deles, eles faziam isso. E a Bíblia fala aqui que o anjo vai aparecer e solta Pedro de madrugada. E a Bíblia diz que eles estão orando. Então eles estavam em turnos alternados, eu acredito, não estou falando que é isso, mas possivelmente era, clamando a presença de Deus, buscando a presença de Deus de uma forma coletiva. Né? Então eu acredito que esse é um plano também, orar de forma coletiva. Eu acredito que a maioria das vezes onde aconteceu coisas diferentes na Bíblia, né, muitos milagres, ele não era o fato só deles estarem reunidos, mas eles estavam unidos debaixo de um propósito, debaixo da oração. Tá? A oração modelo, como a gente disse, não era algo para ser repetido, né? Não é igual as igrejas quando eles te dão algo para você repetir. Nós vemos cada parte, era um modelo a ser seguido. Esse era o plano de Deus, que pudesse ser seguido um modelo. Não que a gente vivesse repetindo essas coisas, mas era um modelo de cada parte, e cada parte dessa ela é fantástica, ela é fabulosa. Né? Por exemplo, você vai dizer, seja feita a sua vontade. Gente, Deus quer estabelecer a vontade dele. Por quê? Lá no céu já é, mas ele quer estabelecer aqui na terra. Vem o teu reino. Gente, o propósito de Deus é que o reino dele seja estabelecido. Que o reino dele seja aqui nessa terra. Né? E ele veio criar esse reino dentro do coração do homem. Né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A ideia de Deus é que você ore todo dia pedindo esse pão. Né? Ele diz, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que Deus quer? Está dizendo o seguinte, você deve perdoar as pessoas para que eu possa perdoar também você. Né? Não nos deixe cair em tentação, como eu já disse, é uma oração que nós deveríamos fazer direto, antes de cair. Porque tem gente que ele vai confessar pecado. Mas você deveria dizer para Deus, Deus não me deixa cair em tentação. Me livra do maligno. Isso é o propósito de Deus, livrar você de Satanás. Então são orações que elas podem ser trabalhadas e esse é o plano de Deus. Que você viva, que você se entregue a esse tipo de oração. Tá? Então que Deus abençoe, querido. Que Deus abençoe. Mais uma aula. Que Deus guarde você. E que você possa ser edificado por essas aulas. E depois nós vamos estar falando da questão da intercessão. Tá?
Tá bom? Deus abençoe e fique na paz.